Olá a todos os irmãos do canal Semeando o Verbo. Hoje estamos dando início ao Bíblia em Foco, com o tema Adoração. E hoje nós temos convidados aqui especiais para falar acerca desse assunto, que é o irmão Edmar. Vou deixar ele se apresentar, já apresentei o nome dele, e aqui o irmão Cleito, mas vou deixar ele se apresentar. São membros aqui da igreja Semeando o Verbo, e nós estamos muito alegres de podermos estar aqui para falar um pouco sobre adoração, deixar o Espírito Santo de Deus nos usar para abordarmos esse assunto e explicar mais sobre esse assunto. Então, claro, gostaria de pedir, vou iniciar aqui com o irmão Edmar, por favor, se apresente para o nosso público. Salve todos os irmãos com a paz do Senhor, sejam bem-vindos, mais essa ideia brilhante que temos. Então, desde já, sejam bem-vindos, que Deus o abençoe, que você possa estar presente aqui conosco e tirar suas dúvidas no nome de Jesus. Meu nome é Edmar, sou membro da igreja aqui, Semeando o Verbo, filho do pai do João Pedro, esposo da Anne. É isso aí. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Cleito, também congrego aqui na igreja Cristã Semeando o Verbo. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre adoração, sobre o que é adoração, né? E espero que vocês curtam aí junto com a gente. Já deixem as suas perguntas aí, se vocês quiserem saber mais algo sobre adoração. E a gente vai aqui se deleitar na palavra do Senhor. Amém? Amém. E a você que está nos assistindo, eu peço que você fique conosco até o fim, porque vai ser muito edificante. O irmão Edmar, o irmão Cleito, eles vão ter aqui esse tempo para falar, e eu creio que vai edificar muito a sua vida. Eles vão ser usados pelo Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, nós estamos com o tema adoração. Para mim, esse é um tema muito importante, porque é algo fundamental ao cristão. O cristão, ele tem que adorar. Não existe o cristão que não adore. Então, é fundamental. Então, mas precisamos entender a importância e o significado da adoração. Porque se eu adoro de forma errônea, eu estou pecando, se torna idolatria. Então, existe uma forma verdadeira e uma forma errada de adoração. É isso que vamos tentar entender aqui. Como eu posso, por exemplo, aplicar a adoração no meu dia a dia, é algo que também vamos tentar entender aqui, compreender e mergulhar um pouco mais sobre esse tema, que muitas das vezes está inserido dentro da igreja, está inserido no corpo da igreja, mas conseguimos entender a dimensão disso? Como eu realmente interpreto o que seja adoração? Talvez você tenha uma linha de pensamento que hoje você ainda tem dúvidas, mas como o irmão Edmar falou, que hoje as suas dúvidas aqui sejam sanadas, tiradas, em nome de Jesus, e que você possa compreender. Então, mediante a isso, eu gostaria de perguntar aqui para os meninos, eu vou iniciar por você, tá, irmão Cleito? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, o que é adoração? Amém, John. Então, para dar início sobre o tema adoração, o que é adoração? A primeira coisa para a gente entender, John, eu vejo, para a gente falar sobre adoração, a gente tem que ver a menção da palavra dentro das Escrituras. Aonde foi que a primeira vez que a palavra adoração ela foi citada e por quem ela foi citada? Né? A gente tem que entender isso. E eu queria abrir junto com vocês, já para a gente estar já dando uma olhada na Bíblia. A gente abre Gênesis, lá a gente vai ver Abraão. Deixa eu pegar o texto aqui. Gênesis. Vamos ler o texto de Gênesis 22, 5. Deixa eu abrir aqui na minha também, para a gente estar lendo. Gênesis 22, 5. É um texto bem conhecido entre nós, cristãos. É um texto onde Abraão está levando o seu filho, né, a qual Deus pediu, né, ali para sacrifício. E no percurso, no caminho, né, em Gênesis 5 vai dizer assim, ó, e Abraão disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento.
e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorados, voltaremos para vocês. Essa é a primeira menção. Quando eu falo da menção, é a palavra em si, adorar, citada dentro das Escrituras. Mas também a gente vai conseguir interpretar ali Caim e Abel, logo no início, depois, né, da queda, eles dois também ali apresentando cada um uma oferta de adoração a Deus. E a gente bem sabe que dali foi só um que foi aceito, né? Mas dentro da palavra adoração, eu queria meditar junto com vocês aqui, por que que Abraão, quando está levando seu filho até ser sacrificado, ele diz que aquele ato que ele ia fazer seria uma adoração a Deus. Por que que sacrificar, né, o seu único filho, o bem, a promessa que Deus tinha dado para ele, né, que ia vir, né, o filho dele. E aí, como assim, né? E ele chama tudo isso de adoração. A gente consegue, ô Jonathan, construir um conceito de adoração dentro da etimologia, dentro da palavra, que a adoração é simplesmente o que Abraão fez, obediência. Ele foi obediente quando Deus pede para sacrificar o seu filho, né? Ele ofereceu uma oferta agradável a Deus, né? Ele foi ali oferecer, né, o bem mais precioso que ele tinha. Então você vê que no Antigo Testamento, quando se tratava de adoração, o povo já entendia que tinha que sacrificar alguma coisa, tinha que dar alguma coisa para Deus, né? E a gente vai ver que depois desse texto aqui de Abraão, que muitos, no decorrer das Escrituras, a gente vai ver muitos sacrifícios, né? Muitos sacrifícios, tanto para remissão de pecado, como também de oferta em adoração a Deus. Então, Jonathan, para finalizar aqui a minha fala, para mim, olhando para Abraão, o homem que expressou a primeira vez a palavra adoração, seria isso: ser obediente a Deus, entregar ao Senhor. E aí está dentro do que você falou. Como a gente pode aplicar a adoração no nosso dia a dia? Sendo obediente ao Senhor, né, naquilo que Ele nos pede. Amém? Gentileza, fala aí, o que seria a adoração? Eu faço a pergunta a você. O Cleito já falou algumas coisas, né? Mas eu creio que sobre a adoração é algo bem mais amplo, sabe? É algo bem mais, que eu posso dizer assim, tudo. Eu creio que tudo que a gente faz na nossa vida, tudo, é adoração. Primeiro, porque eu estou falando isso? Porque a própria Escritura, ela fala que nós fomos feitos para adorar, ter algo com Deus, né? Deus nos criou para termos aquele vínculo com Ele e a adoração. Então, a adoração, ela é nada mais, nada menos, tudo que a gente faz. Então, tudo que vocês já viram falar daquilo, então, quando você for fazer algo, faça como se fosse para Deus. Pronto, e você está adorando a Deus, isso é adoração. Muita gente confunde a adoração com só louvor, ou só na igreja, né? Ou só oração, ou tipo, adorar em espírito, em verdade, que muitos conhecem, aí acham que tem que falar a língua estranha, mas não. Tudo isso entra no conceito de adoração, mas adoração é tudo que a gente faz, né? Então, no momento que você obedece a Deus, né, como o Cleito acabou de falar, então, no momento que você está louvando, seja em casa, seja na igreja, seja onde você for, se você estiver em comunhão com a sua família, ali com seus filhos, ou com a sua esposa, tudo isso torna adoração. Na escola, na faculdade, algo do tipo, que você está falando, conversando com seus professores, com seus colegas. Então, eu creio que a adoração é tudo isso, engloba, porque a adoração ela é a essência que está dentro da gente, né? Nós fomos criados para isso. Então, nenhum momento de Gênesis até hoje, do início da humanidade até hoje, o ser humano, desde a sua criação,
ele não deixou de adorar algo. Ele não consegue viver sem adoração. Ele vai adorar a Deus ou ele vai adorar outra coisa, né? Porque isso está na nossa essência de adorar, né? Então, eu creio que a adoração é tudo que a gente faz, né? Desde a nossa obediência aos nossos pais, desde a nossa comunhão em família, desde a nossa obediência a Deus, a nossa adoração, tudo isso reflete a adoração a Deus. E é dentro dessa contexto de definição, muito bem colocado por ambos, que eu gostaria de explorar um pouco mais, né? Que a gente gostaria de entender mais. E realmente, assim, irmãos, pegando aqui pontos essenciais que os irmãos falaram, como a obediência, né? Como a própria palavra nos diz, né? Que Samuel, falando para Saul, ele diz, eu quero a obediência e não sacrifício, né? Então entra toda essa questão. Como a adoração não é algo assim que muitos têm um entendimento de adoração só como louvor, né? Mas não, é bem amplo. A adoração é todo, eu costumo dizer que a adoração é um estilo de vida. E qual estilo? Estilo conforme Deus. Mas dentro disso eu entendo que a Bíblia ela nos deixa claro sobre a adoração verdadeira e uma adoração falsa. Se eu posso determinar assim para vocês entenderem melhor. Eu gostaria de entender melhor o que seria essa adoração verdadeira e o que seria essa adoração falsa. Claro, já pegando um pouco dentro do que vocês já falaram da definição, mas vamos tentar falar um pouco mais sobre essa ideia, essa questão. O que seria uma adoração falsa, por exemplo? Amém, Jonathan. Então vamos lá. Dentro para a gente saber o que é uma adoração verdadeira e uma adoração falsa, primeiro a gente tem que saber quem a gente está adorando. Isso é o princípio básico, né? Você tem que saber a quem você está adorando. Mas também, no nosso meio, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande. Às vezes, as pessoas, elas sabem quem é Cristo, né? Conhece Cristo através das Escrituras, mas mesmo assim expressam uma adoração para outros deuses, né? E também o fato de você conhecer a Cristo e saber quem é Cristo pelas Escrituras, isso não impede de você de adorar a um Deus falso. Eu digo isso também com base nas Escrituras, quando Moisés ele sobe e aí o povo fica lá, né, sem Moisés, ele já levanta um bezerro de ouro ali e eles já vão adorar outro Deus, mas eles conheciam um Deus verdadeiro. Isso não impediu de eles adorarem outro Deus. Isso cabe bem onde o Edmar disse que essa essência da gente de querer adorar, né, sempre estar adorando, e a gente sempre errar o alvo na hora da adoração, faz com que a gente não adore ao Deus verdadeiro, a gente não entregue. Até porque, Jonathan, eu vou ser aqui bem mais enfático em falar, que infelizmente o nosso meio ele não quer adorar o Deus verdadeiro, porque dentro da própria palavra em adoração, a qual a gente trouxe aqui as definições, que é o termo de obediência, uma das coisas, né? O ser humano ele não quer em nenhum momento obedecer a Deus. Existem regras e mandamentos a serem cumpridos e o ser humano ele não quer. Mas ele faz dele ali uma máscara, né? Ele se cobre, né? Para dizer que está adorando a Deus, né? E aí fica adorando os outros deuses, né? E acaba desvirtuando a sua adoração e trazendo para dentro do seu coração, do seu lar, para dentro da sua família, outros deuses, né? E quando a gente fala assim, os outros deuses, irmãos, é Satanás mesmo. É ele mesmo que é o nosso opositor, é ele mesmo que, quer dizer, é ele mesmo que quer toda essa adoração. E isso não foi diferente, nem vai ser com a gente, como foi com Cristo, né? Ele chegou para Cristo e pediu para Cristo se prostrar a ele, né? Então ele vai sempre querer roubar a adoração. Ele quis levantar, né, um altar acima do trono de Deus. Então ele quer sim a glória, ele vai querer roubar a glória de Deus.
E às vezes, como Eva foi enganada e ludibriada, nós a todo momento somos enganados por eles. Às vezes até mesmo com as próprias escrituras sendo deturpadas. Você é lançado às escrituras e diz, olha, esse é o formato correto de adorar, né? E está aqui a base bíblica, né? E aí disturba tudo o que o texto está dizendo, né? Que ali o texto nem está dizendo aquilo. E aí leva a pessoa a adorar ao Deus que não é o Deus verdadeiro. E, infelizmente, esse tipo de ensino está inserido dentro da nossa cultura hoje. E as pessoas não entendem e querem levar ao pé da letra que somente o louvor é uma maneira de adoração. E aí elas acabam construindo isso na sua cabeça e elas só conseguem adorar a Deus se tiver um cântico ou uma música. E aí eu tenho uma pergunta para perguntar para essas pessoas. Como elas conseguem adorar na sua casa? Colocando um som, alguma coisa do tipo? Mas ela consegue adorar a Deus no seu trabalho, se não tiver um som? Então, você vê que isso é muito preocupante dentro do nosso meio, né? Onde a gente tem que viver uma vida, como o Edmar falou, uma vida de adoração a Deus, porque fomos feitos para louvor e glória e honra de Deus. Então, a nossa vida tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, errar o alvo é o que nós sabemos fazer. Eu vejo dessa forma. Amém? Eu vou já ouvir aqui o irmão Edmar, mas pegando um pouco o que o Cleito falou, que é muito interessante e importante, que é a questão realmente de a quem temos adorado, né? Realmente, a quem temos adorado é que vai definir se estamos adorando corretamente ou não, conforme a vontade do Senhor, né? E esse ponto, né, que o irmão Edmar ele colocou, quando ele expôs ali o que é adoração, que é o sentido de a sua vida, né, o que você está vendo, a obediência a Deus conforme a vontade de Deus, isso está dentro do contexto de tudo. Hebreus, capítulo de número 13, ele traz ali como agradar a Deus, todo o capítulo. Ele fala, e o irmão até colocou, bem colocado, que ele diz assim, quando eu sou obediente aos meus pais, que é uma ordenança de Deus, eu estou adorando a Deus. Quando eu busco a santidade, estou adorando a Deus. Quando a Bíblia diz que eu devo amar ao próximo, estou adorando a Deus. Quando a Bíblia diz que eu devo praticar e ajudar ao próximo, eu estou adorando a Deus, né? Quando eu confesso Cristo através dos meus lábios, através da minha vida, estou adorando a Deus, porque a Bíblia fala que nós, através de Cristo, louvamos ao Senhor. Então, a minha vida em Cristo, nos ensinos de Cristo, eu adoro ao Senhor, para ver a profundidade, né? E aí, irmão Edmar, eu gostaria de ouvir o irmão em relação a isso, né? Em relação a essa questão, porque é algo que eu devo me preocupar. Porque eu estou adorando de forma correta ou estou adorando de forma errada? Porque, como o Cleito falou, mesmo que eu tenha um entendimento da palavra, o povo era o povo de Deus, era o povo de Israel. Mesmo que eles tinham um entendimento da palavra, mas acabava que eles acabaram adorando a um ídolo, acabaram pecando contra Deus em uma falsa adoração. Então, eu posso estar dentro da igreja e estar adorando errado. E aí nós temos que ficar atento. Veja como é um assunto importante, meu irmão. Veja como isso é importante de tratarmos, de falarmos, porque eu posso estar sendo um idólatra, né? Posso estar sendo um idólatra. Por favor, meu irmão. O que eu posso dizer sobre essa parte de adoração da forma correta ou da forma errada, às vezes a pessoa acha que a gente falando o nome de Deus, o nome de Jesus, a gente está adorando a Deus. E muitas vezes não é, sabe? A gente inclui coisas dentro do nosso cotidiano, dentro da igreja, que acaba Deus não recebendo aquilo, né? Porque é bem simples, a mulher samaritana. Eu vou abrir aqui para ler para vocês, João 4:20. Ela faz essa mesma pergunta para Jesus, né? Senhor, como devemos adorar? Né? Deixa eu colocar aqui na minha Bíblia. Né? A mulher samaritana, todos conhecem essa passagem, é bem conhecida, e ela diz assim, disse a mulher,
veja o senhor que o senhor é profeta. Aí ela aproveita, viu que Jesus era profeta, e ela dá uma deixa para ele. Nossos pais adoram neste monte, e vos disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus diz: mulher, crê-me que é a hora que vem em que nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então aqui Jesus ele já dá respostas. Vós adorais o que não sabeis, né? Então quer dizer, eles adoravam. Ela diz que eles aprenderam com os pais que naquele monte deviam adorar a Deus, né? Mas por que Jesus disse que vós adorais o que não sabeis? Porque quando o reino foi dividido, né, o reino do sul e o reino do norte, né, o povo que ficou da parte que não tinha o templo, né, o templo de Salomão, ficou na parte. E acontece que o quê? Aquele povo dali de Samaria, eles não tinham acesso ao templo de Jerusalém. E o que foi que o rei fez? Criou 2 bezerros ou 2 animais, colocou ali na cidade e disse: está aí, esse é o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Se você for ler. E ali o povo passou a adorar aquilo ali, achando que realmente que tinha sido o Deus, os 2 bezerros que tinham tirado o povo do Egito. E eles passaram a adorar. Isso é tanto que Jesus diz: vocês adoram o que vocês não sabem. Quer dizer, eles não conheciam, eles não sabiam, né? Então, muitas das vezes a gente acha que músicas, né, muitas das vezes até mesmo orações ou pregações estão voltadas para a adoração a Deus, né? Você precisa ter muito discernimento quanto a isso. Por isso que é importante hoje em dia, né, hoje você se basear na palavra de Deus, né? Você ter isso como uma ferramenta fundamental, né? Porque se a gente continuar aqui, a verdadeira adoração que a continuação de Jesus fala é que Deus busca verdadeiros adoradores. Ele não busca a adoração. Então quer dizer, ele busca adoradores. Todo mundo vai adorar, entendeu? Mas quem são os verdadeiros adoradores? Entendeu? Então a palavra está aqui. Então, verdadeiros adoradores é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aí, o que quer dizer um espírito em verdade? A gente vai se aprofundar aqui, mas só por cima aqui eu vou dizer. Vamos lá, quem é a verdade? Quem foi que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você ora, canta, no seu dia a dia, você fala do amor de Cristo, o amor de Jesus, você tem a plena convicção, a plena certeza que Jesus é seu eterno Salvador, e você expande isso, o Evangelho, para outras pessoas, você está sendo obediente, você está adorando a Deus. E adorar em espírito, Deus é espírito, né? Então, assim, Deus ele não está preso em algo, Deus não está preso dentro da igreja, ou então Deus não está preso. Se você for ler do Novo Testamento, do Velho Testamento ao Novo Testamento, a forma de adoração a Deus foi mudando. Deus criou a arca, depois Deus criou o tabernáculo, depois veio Jesus, né? E veio com essa mudança, porque hoje o templo somos nós. Claro, irmão, dizendo aqui para você não deve ir para uma igreja. Ser bem claro, você deve sim seguir uma igreja, você deve seguir porque isso faz parte da comunhão. Isso está dentro da adoração, certo? Então, assim, eu estou dizendo para você aqui que Deus ele habita onde você estiver adorando a Deus. Então, esse é o verdadeiro adorar a Deus em espírito e em verdade. É a verdadeira adoração. Então, no momento que você escuta algo, ou quando você fala algo, que você vê que não é da própria palavra de Deus, não tem aquela certeza, aquela convicção, procure buscar a certeza. Se realmente aquilo que você está ouvindo, pregação, louvor, algo do tipo, se aquilo ali realmente é para adorar a Deus, entendeu? Então eu creio que a adoração verdadeira, né, a adoração correta, é aquilo que traz a essência da palavra de Deus em nossos corações, é aquilo que você tem a convicção e a certeza, né, de rapaz, isso é de você sente
algo de Deus na sua vida mudar, transformar, né? Não é só você abrir a boca e cantar, não, ou só você abrir a boca e orar, não. Eu creio que tudo isso é a verdadeira adoração, né? Como eu falei anteriormente, muitas pessoas vão adorar outras coisas. Você vê louvores aí que falam pessoas que a gente tinha como exemplo levitas da casa de Deus, pessoas renomadas aí na internet, no mundo afora. E quando você passa a ouvir alguns louvores, né, você vê que vai totalmente contra a palavra de Deus. Não é aquilo que Jesus prega, o que Deus prega na sua palavra. É totalmente contrário. Então, você pode ter a plena certeza que isso daí não edifica, não traz edificação para você. Então, eu creio que isso aí, você não está adorando a Deus. No momento que você está cantando, aquilo ali não está edificando você com Deus. Amém, glória a Deus. E realmente, sabe, irmãos, uma coisa bem interessante, Cleiton e Edmar, todos que estão nos assistindo, é que os reformadores, eles pensando justamente em tudo isso que vocês falaram, eles pensaram assim, cara, existe o adorador, aquele que adora. Existe o adorado, que vai ser adorado. Aquele que vai ser adorado vai determinar se eu estou adorando de forma correta ou não. Ou seja, quem é para nós a forma correta de adoração? Adorar o Deus criador dos céus e da terra. Adorar o Deus da Bíblia. Como o Edmar já falou, como a gente vê nas Escrituras, nós podemos ir ali para Efésios capítulo 1, versículo, se eu não me engano, a partir do 11, fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós vamos lá em Isaías, se eu não estou enganado, capítulo de número 43, versículo 7, se eu não estou enganado, você pode procurar, mas é em Isaías, que vai falar que também fomos formados para a glória do Senhor. Ou seja, nós fomos formados para adorar a Deus, glorificar a Deus, através da minha vida, das minhas decisões, conforme eu vou com o meu estilo de vida, tudo que vocês falaram aqui. E se Deus nos criou para a glória dEle, para o louvor dEle, quem é que tem que determinar a adoração? Ele é o Criador. Então, o que foi que os reformadores pensaram? Eu não posso determinar a adoração. Eu que sou o adorador. É o adorado que vai determinar, porque ele é o Criador, o formador. E ele me fez para isso. Então o que vai determinar isso? Ele. E onde nós conseguimos extrair essa verdade? Onde nós conseguimos? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Nós podemos extrair daí. Então, eles criaram algo chamado princípio regulador. Não sei se vocês já ouviram falar. Princípio regulador seria o quê? A Bíblia vai determinar como eu devo adorar. É a palavra. Se foge das Escrituras, se foge da palavra, eu estou fora desse contexto. Que foi justamente o que foi posto aqui pelos irmãos. Onde eu conheço a Deus? É importante conhecer Deus. É importante conhecer a quem eu tenho adorado. Porque eu posso ter uma mentalidade de um Deus na minha mente que não é o Deus verdadeiro. Foi o que o Cleiton passou. A grande questão, sabe, irmão, você que está nos ouvindo, é entender que Deus eu tenho adorado. É o Deus da Bíblia? Aí entra a questão, você tem que conhecer a Bíblia, tem que buscar o conhecimento bíblico, tem que ir atrás do Deus da Bíblia, porque se você não está adorando o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou através das Escrituras, você está adorando errado. Aí é o que o irmão pôs, é o que o irmão nos apresentou. É como o irmão Edmar nos apresentou. Eu não adoro a Deus somente na igreja. Então, eu não tenho aquela questão, eu vou ser santo só na igreja. Não, na sua casa, na sua intimidade, na sua busca, no seu trabalho, na escola. Porque a adoração não está limitada a um local, a um ambiente. A adoração é a sua vida, a sua entrega. E dentro disso, eu gostaria aqui de passar um pouco adiante e falarmos um pouco mais sobre a adoração. E eu gostaria de, assim, analisar com os irmãos sobre a questão de que o irmão falou, né, acerca do louvor.
acerca que muitas das vezes a gente não tem questionado muito se as minhas práticas elas estão de acordo com as escrituras. A gente não tem feito muito esses exames. Por exemplo, eu escuto uma música que eu digo que é louvor. E aí eu gostaria de abranger um pouco mais alguns termos que são até, eu não sei se eu posso utilizar como sinônimos, mas que traz a mesma ideia, que é culto, que é louvor, que é oferta, né? Essas coisas elas estão inseridas na vida do cristão, né? Eles estão inseridos na vida do cristão. E tudo isso é adoração. E tudo isso é adoração, empregado ali na adoração, a obediência, o culto, o louvor. Então, eu vou para um culto. O Cleito falou. Veja que a ideia de adoração muitas vezes está inserida a ideia de entrega. Não foi isso como você definiu lá no começo? Sacrifício, né? Eu vou para um culto. E o que seria realmente cultuar a Deus, né? Que eu creio que é muito sinônimo. Mas o que seria essa questão? Eu estou indo. Por favor. Amém, Jonathan. Uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta, porque hoje, muitas vezes a gente está entrando na igreja e está sendo algo muito robótico, né? Porque os cultos, eles têm dia, data e hora. Hora para começar e hora para terminar. Então, está muito robótico o crente, ele ir para a igreja, né? Então, às vezes, por conta dessa rotina, faz com que você perca realmente a essência, né? Mas eu queria só voltar um pouco, falando sobre louvor, e eu queria deixar uma coisa bem clara para quem está nos assistindo, que a gente aqui, a gente não defende que o louvor não seja uma forma também de adoração. O louvor é sim, e está nas escrituras também, né? Ensinando a gente que os louvores, a gente vai ver Paulo e Silas, né? Davi também, né? Davi ali levita, adorando através da harpa. Então a gente tem muitas pessoas adorando através de louvor. A gente não está defendendo isso. A gente está defendendo que muitas vezes, e aí a gente vai entrar no ponto agora que você perguntou, a gente chega num culto e às vezes as nossas emoções, aquilo que a gente tem trazido lá de fora, as coisas, as nossas dificuldades, as nossas pelejas, nós temos colocado dentro do louvor para que aquilo dali satisfaça o nosso ego. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Não só louvor e palavra também, né? A palavra também, com certeza. Mas, como a gente está tratando de louvor, a gente chega num culto, né, ali, e ali está tocando aquele louvor e aquela música, e aí você já começa a meditar, e aí você já começa a pensar e dizer, a dizer que o Senhor é que vai cuidar da minha causa, é o Senhor que vai. Eu não estou dizendo, irmãos, que isso é errado, não. Mas eu estou falando de um momento ao qual você precisa entregar algo para Deus. Só que você perceba que quando você faz isso, você está invertendo as coisas. Você está entregando algo para você. Você está pegando de Deus e colocando para você. Por isso que a gente fala aqui das importâncias dos louvores dentro da igreja. Os louvores, eles têm que ser cristocêntricos. Por quê? Porque quando você coloca um louvor que ele não é cristocêntrico, ele vai encher o teu ego. Vai só dizer que você é maravilhoso, dizer que você é lindo, que você é vencedor, que você é campeão, e tudo é você, e Cristo está bem longe, né, de ser adorado. Agora explique aí para o pessoal que está assistindo o que é esse cristocêntrico, porque senão o pessoal não vai apertar e o que é. Os louvores cristocêntricos, irmãos, é aquele ao qual o Cristo, ele é o centro. Cristo, ele tem que ser o centro da adoração. Onde a gente coloca Cristo como o verdadeiro adorador. A gente impõe o trono dele ali, ele vai se assentar no trono e a gente vai olhar para ele, vamos jogar nossas coroas e entregar nossa adoração a ele. Isso é um louvor cristocêntrico. Então, irmãos, quando você faz isso, ô Jonathan, você disturba totalmente a adoração e você acaba, o que a gente chama de dizer, que é adorar o próprio homem, né? Adorar a si mesmo. Você começa a adorar ao homem, que é você mesmo. Então você começa a adorar ao Deus que não é o Deus. É o Deus que você inventou da sua cabeça. Mas para vocês entenderem, quando vocês chegarem num culto
e saber realmente que vocês estão adorando, eu vou dar receita agora para vocês. Vocês vão sentar, na hora que começar os louvores, e na hora da ministração dos louvores e da adoração, a qual você está entregando a adoração a Deus e glorificando a Ele, dando toda a honra, toda a glória a Ele, o sentimento que a gente fala, a gente sempre tem que falar isso, Jonathan, o sentimento que tem que ter dentro do seu coração é de arrependimento. Nunca esqueça isso. O sentimento que tem que ter é de arrependimento. Aquele ser humano que adora a Deus e ele não se arrepende, ele não está adorando. Ele tem que se arrepender. Ele tem que... Por quê? Porque você está adorando uma divindade que ela é sobre todas as coisas. Se você não tem como adorar uma divindade que é sobre todas as coisas e se colocar no pé de igualdade a ela, não tem como. Então você precisa reconhecer a sua pequenez diante de um Deus que é tão grande, tão maravilhoso. E isso entregando toda a adoração, entregando toda a honra a Ele, e reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que você é falha, reconhecendo que você precisa desse Deus, né? Precisa do Senhor. Então eu vejo que o centro da adoração seria o arrependimento. E caso vocês tenham algo para acrescentar, ou então ajudar dentro desse sentido, fique à vontade aí para decorrer. Cleiton, eu posso acrescentar algo, como tu falou. Eu creio que além do arrependimento, a gratidão. Amém, isso mesmo. Gratidão, assim, quando você chega no culto, que você está com o coração agradecido a Deus, que você tá vindo para agradecer. Esse é o verdadeiro culto. Você está vindo para adorar e agradecer porque Deus fez algo na sua vida. Só em você ter nascido já é um milagre, já é algo surreal na sua vida, né? Então, assim, você vindo com esse pensamento de arrependimento, ou vindo com algo de gratidão, muda totalmente aquilo que é culto, né? O que eu posso falar sobre isso é porque hoje as coisas, né? Hoje o mundo as notícias, as informações são muito rápidas por conta da internet, e hoje inteligência artificial é tudo fora do normal. Então, assim, para você que não está assistindo, se aprofundando um pouco mais sobre o assunto, a própria psicanálise, né? Muitas pessoas se aprofundam na psicanálise, pastores, coaches, pessoas aí que estão envolvidas dentro do evangelho, levitas, e eles usam isso de estratégia para ganhar vidas, ganhar almas, ganhar status, ganhar likes, ganhar pessoas, né? Quanto mais a igreja lotada, melhor para o pastor, melhor para a renda da igreja, algo do tipo. Quem pensa nisso, né? Então eles vão usar a psicanálise dentro, no contexto da palavra, e muitas das vezes vão distorcer. Então muitas vezes você vai chegar na igreja, você vai chorar, vai se lamentar, você vai dizer, aquilo ali, o louvor tocou meu coração, tudo aquilo. Não, mas aquilo ali, tudo foi voltado para isso, né? Muitas das vezes, eu não estou dizendo que quando você faz isso você está errado, pelo contrário. Tá certo, mas muitas das vezes as pessoas utilizam esse tipo de ferramenta, a psicologia, a psicanálise, para tocar na vida da pessoa, né? Achar que a pessoa, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. Meu irmão, aconteça o que acontecer, Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até Ele voltar, né? Então Ele vai estar conosco, não importa o que aconteça, né? O que importa é o seu verdadeiro coração, a sua verdadeira adoração. Por isso que eu digo que quando a adoração, a gente tem que se basear sempre na palavra de Deus, porque a própria palavra diz que é o nosso caminho aqui. Então, nós devemos ler adoração, nós devemos ler a palavra do Senhor todos os dias na nossa casa. Você não deve vir para a igreja, né? Hoje está muito, como o Cleiton falou, robótico. As pessoas vêm para a igreja e só adoram na igreja. Quando chega em casa, não canta um louvor, muitas das vezes, não lê a palavra do Senhor, né? Não tira ali pelo menos, vamos lá, fazer um devocional diário, né? Nesses aplicativos de Bíblia, muitas das vezes, você lê um versículo, 2 no máximo, e ali você tira, tem até um que você ore junto comigo, o cara fala e você pode até seguir as palavras dele, mas nem isso o pessoal faz, né? Então, assim, a adoração, ela se perdeu muito quanto a isso, né? Por isso que hoje você vai
a gente entrou nesse assunto, ficou um negócio mais complexo, ficou um negócio bem mais fora do normal, né? E muitas das vezes a pessoa questiona, por que Deus não está mais agindo nos dias de hoje, né? Não está mais agindo como agia antigamente. Porque quem mudou fomos nós, não foi Deus. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Quem mudou fomos nós, a nossa forma de adoração, né? A nossa forma de conviver com o Senhor. Muitas das vezes nós tiramos tempo para nós e não tiramos tempo para Ele, que foi o nosso Criador, né? E isso está totalmente errado, Ele é o foco de tudo, né? Ele deve ser o foco de tudo. No momento que você coloca Deus no foco, aí sim você vai ver Deus agindo na sua vida, né? Então eu creio que nessa situação é isso. Você tem que buscar Deus aonde você esteja. No momento que você abre os seus olhos pela manhã até você se deitar, né? Todo momento, qualquer circunstância que você esteja, seja ruim ou seja bom, seja aquele momento de dor, de choro, de tristeza, né? Seja um luto ou seja uma alegria, algo que você ganhou, que você sonhava, ou que você conquistou, né? No bom ou no ruim, você deve glorificar a Deus. Nunca o questionar, mas sim glorificar, adorar. Que isso sim é adoração ao Senhor, né? Então, seguindo a nossa situação aqui sobre a adoração, eu creio que seja muito isso. Isso mesmo, meus irmãos, muito bom, muito... Rapaz, pense como eu estou sendo enriquecido aqui, vendo? Pela essa palavra, por tudo que tem sido exposto aqui. Você que está nos assistindo, eu creio que muitas dúvidas você já foi tirada aí, você já conseguiu entender a dimensão e a profundidade do que seja a adoração, como isso é algo tão profundo, tão rico, e como devemos nos preocupar, porque como já frisamos aqui bastante, a gente pode cair no erro de adorarmos errado e cairmos no erro de cometer a idolatria, né? E um erro esse que Deus abomina, que é a idolatria. Deus, ele quer toda a honra e toda a adoração para Ele. Gostaria de pedir você que está conosco até aqui, até esse momento, já deixa o like aí, também já prepara aí para compartilhar desse vídeo com mais pessoas que precisam aprender, precisam realmente ser mais criteriosos na análise em relação à adoração, a importância, né, da adoração nos cultos, é uma entrega de realmente o culto ser direcionado ao Senhor, a Deus, a Cristo Jesus, de forma bíblica. Meninos, eu gostaria aqui de analisar Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Eu vou ler aqui, depois vou deixar vocês falarem, tá? Que diz assim, ó. Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Amém? Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Consigo aqui enxergar alguns pontos, e até um ponto que me levou a trazer esse texto, que foi o que o Cleito falou, que muitas das vezes nós estamos rendidos, buscamos trabalhar as nossas emoções no culto, né? Mas aqui Paulo, ele fala sobre um culto racional, onde eu consigo entender o que estou fazendo ali, interpretar, conduzindo o meu arrependimento, conduzindo a um ato de gratidão, porque consegui interpretar ali. Dentro disso, irmãos, dentro desse texto bíblico, o que vocês teriam mais a comentar, a falar? Jonathan, quando eu olho para esse texto de Romanos 12, 1 e o 2, o apóstolo Paulo instruindo, né, dessa forma, o que me traz a lembrança em relação a sacrifício, e eu queria só abrir um parênteses aqui, para fazer um panorama, né, de todo o período, né, de como veio a adoração. E a gente trouxe o texto de Gênesis ali, Abraão, né, trazendo a palavra adoração e levando o seu filho em sacrifício, dizendo que aquilo era um ato de adoração. Mas quando você vai olhar para as Escrituras, você vai ver que isso vai continuar no decorrer todinho da Bíblia. Que as pessoas daquela época entendiam
que precisavam entregar algo. E é justamente o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Entregue os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando assim? Eu vejo que o sacrifício que é necessário, vivo e perfeito, foi Cristo. Cristo, ele foi o cordeiro que foi levado ao matadouro por nossas vidas. Então, esse sacrifício já não precisa mais ser feito continuamente como era feito antigamente. Quer dizer, a gente transporta agora de uma velha aliança para uma nova aliança, somos transportados. Por isso que Cristo, quando vai falar para uma mulher samaritana, ali ele está dando uma referência de morte e ressurreição. Ele está falando justamente dele que vai haver um tempo. E qual seria esse tempo, se não seria a morte e ressurreição? Então, esse tempo seria a crucificação. Quando chega na crucificação, a gente chega ao ponto onde a gente agora tem o cordeiro, que não precisa mais. Esse cordeiro, ele nos dá alguns requisitos para que ele possa habitar dentro de nós, que é o reconhecimento, que aí a gente tem um ministério, que esse ministério é nosso, que é o ministério da reconciliação, reconciliar, né, o ser humano consigo, com Deus, né, Deus reconciliando o ser humano com ele. Então esse é o ministério. E quando você vê todo esse panorama, a gente chega aqui, nesse momento, aonde agora o apóstolo Paulo nos instruindo, ele fala que precisa sim a gente entregar os nossos corpos como sacrifício. E eu vejo que é muito difícil hoje, né? É muito difícil você render o seu ego, render as suas vontades, né, para fazer a vontade de Deus. Então, entregar os vossos corpos como sacrifício agradável, perfeito a Deus, que ele inclui isso, essa entrega num culto racional, é voltar a sua mente todinha para a crucificação, não tem outra coisa. Se eu for falar das Escrituras, eu sempre vou voltar para Cristo, eu sempre vou voltar para a crucificação, eu sempre vou voltar mostrando que Ele é o centro de tudo. Então, eu não posso pegar esse texto onde o apóstolo Paulo, né, pede para a gente entregar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus e colocar isso para trazer de uma boa conduta, tá entendendo? Como se aquilo, uma boa conduta fosse agradar a Deus, está entendendo? E foi até um ponto hoje que eu e o irmão lá que trabalha comigo, né, trouxemos hoje, quando a gente estava conversando ali sobre as Escrituras, que a gente não faz nada para ser salvo, ou então para que a gente entre no reino de Deus, se não for o reconhecimento na pessoa de Cristo Jesus. A conduta do ser humano só testifica a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Só testifica que houve uma mudança de metanoia, que é o que ele diz, né? Que houve uma mudança de mente, que agora tudo o que ele faz é pensando na pessoa de Cristo Jesus. A conduta dele dentro da sociedade reflete que Cristo é na vida dele. Então, é totalmente ao inverso, está entendendo? É totalmente ao contrário, não é da forma que a gente pensa. Às vezes a gente pensa que estamos fazendo uma boa conduta para se mostrar para dentro da sociedade. Mas o pensamento da gente é viver uma boa conduta dentro dos preceitos de Cristo, para que os olhos do Senhor ele se volte para a gente, para que Cristo olhe para nós, para que a gente seja assim dentro do mundo onde não quer Deus, que a gente seja essas pessoas que elas vão ver Cristo através da gente, tá entendendo? Aonde a gente vive numa sociedade, num mundo que não quer agradar a Deus, que não quer Deus de jeito nenhum. O que é que a gente faz dentro de um mundo desse? Por isso que Jesus ele pede para a gente ser luz do mundo. Então, ser luz do mundo é brilhar onde as trevas estão prevalecendo, é trazer a luz de Cristo. E nós não temos essa autoridade de trazer dentro de uma boa conduta minha, não. Quem foi que disse que a gente tem? A gente não tem. Não, Cleiton é uma boa pessoa, tu é um bom diácono, um bom presbítero, um bom pastor. Não está dizendo nada.
se você não refletir Cristo, não está dizendo nada, amém? Sobre esses dois versículos, assim, que é muito importante, fala sobre sacrifício. Aí muita gente entende que sacrifício é fazer jejum, né? Eu estou sacrificando o meu corpo, estou tirando um jantar aqui para o Senhor. Claro, isso é. Mas aqui, sacrifício vivo, irmão, não é só isso, viu? Eu vou logo dizer para você que sacrifício vivo é você quebrar o seu eu. É você se quebrantar para Deus. É você se quebrantar perante Ele. É você tirar a sua raiva, o seu ódio, o seu rancor, a sua malícia. É você tirar tudo isso aí que você trouxe do mundo. E isso é um sacrifício vivo. E isso é todos os dias. Viu? Não é só você fazer jejum, não. Isso tudo você para analisar o que você tem ainda em você que precisa ser quebrado, precisa ser tirado para você ter uma vida comunhão com o Senhor. E incrível que no 2 ele começa, Paulo, falando aos irmãos de Roma, né? E diz o seguinte: e não sedes conformados com este mundo. E o que é que a igreja tem mais feito? Trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. E aí acontece o quê? Muitos louvores, adorações que são erradas, né? Então é isso que a gente quer passar para você. A adoração realmente ela é algo complexo. Adoração é você, a sua vida ela é adoração a Deus. Então, como eu falei no início, o todo, o conjunto quanto a isso. Então, quando a gente traz algo do mundo para dentro de nós, porque hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? E isso inclui o sacrifício vivo. Por isso que a gente deve fazer sacrifício vivo. Porque o Espírito Santo ele habita em nós. Então, para que ele se fortaleça e que ele cresça. E como Paulo diz, né, que eu diminua. Então, é justamente isso. A adoração a Deus é eu tirar tudo aquilo que é da carne, que é meu, que eu trouxe do mundo, ou que eu aprendi no mundo, porque a gente vive no mundo, né? Então, enquanto você viver, você vai ter isso dentro de você. Mas quando você passa a jejuar, orar, buscar a Deus, fazer a adoração correta, né? Então, o seu espírito se fortalece e o seu eu se quebra. Então, é justamente isso que Paulo fala aqui e que ele diz, que eu diminua e que ele cresça. Não é só você falar do amor de Deus, não. É você quebrar o seu eu e que Deus cresça. Irmãos, nós estamos chegando aqui para concluir, vamos concluir esse tempo que foi muito bom. Que momento, Mas irmãos. foi muito rápido isso aí. Viu? Passou rápido, né? Passou muito rápido. Mas o sonoplasta ali está dizendo que... Irmãos, que tempo bom. Rapaz, isso aqui foi maravilhoso. E eu gostaria de deixar vocês fazerem as conclusões de vocês, finais, né? Acerca do assunto. E assim que vocês queiram. E eu saio hoje daqui muito edificado. Muito edificado. Eu creio que você que ficou conosco até aqui, que você que está aprendendo acerca da adoração aqui, eu creio que você foi muito edificado, irmão. Porque aqui foram expostas verdades bíblicas que eu creio que muitas das vezes no nosso dia a dia a gente não se questiona sobre a adoração. Então, foi muito rico, eu particularmente falando, foi muito edificado. O Espírito Santo de Deus usou muito a vida dos meninos aqui para trazer muitas verdades bíblicas para nós. Então, vou deixar eles fazer as considerações finais, cada um, para a gente ir ali para o nosso processo de suspensão, né? Suspensão, porque o Bíblia em Foco vai continuar trazendo temas para enriquecer a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém, John. Que tempo maravilhoso, né? Passou rápido, mas eu creio que a gente foi bem cirúrgico dentro do assunto, né, para tratar. A gente tem muito mais coisa para ser falado, mas a gente tem que simplificar aqui por causa do tempo, né? O tempo corre muito rápido aqui. Mas dentro da minha fala final aqui, eu peço a vocês e trago essa alerta para vocês que Satanás a todo momento ele vai querer roubar, né, a adoração que você tem para entregar a Deus. E isso vai desde a hora que você chega no culto até a hora que você vai para casa. Então não pense que ele vai desistir, ele vai cansar, ele não vai. Ele vai querer sim. E isso a gente consegue ver dentro das Escrituras, Deus nos alertando
quando for entregar uma oferta, vá até seu irmão e peça, né, perdão a ele e tudo. Então você vê que a preocupação de Deus na hora da liturgia do culto, na hora que o ser humano ele vai se entregar a Deus, né? Tem até isso, você entra com o coração ferido com seu irmão ou algo que aconteceu. Então, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, guarde também a sua mente, né? Não deixe de forma alguma que Satanás venha roubar a adoração que você tem para entregar ao Senhor, porque isso é uma forma de nos relacionarmos com Deus. Eu vejo que Adão, quando ele estava no Éden, o formato de adoração que ele tinha era de se relacionar com Deus, né? Obediência, né? Obediência Ele dentro da obedecia conversa. a Deus, ele cuidava do jardim, né? Exatamente. Então, ali, Adão, ele não tinha o formato que veio para Abraão de sacrificial, né? Mas ele tinha esse formato de obediência e tudo. E você vê que esse padrão de adoração que tinha lá é quebrado quando ele desobedece. Desobedeceu, quebrou o padrão. E quando a gente não obedece a Deus, acontece isso. A gente quebra nosso vínculo de intimidade, de adoração com Deus. Amém? Obrigado, Jonathan. Obrigado, Edmar. Que Deus abençoe a vocês que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Então, meu amado, aqui estamos já encerrando. Quero agradecer aqui o Jonathan, o Cleito. Esse momento aqui muito importante. A gente ter tirado nossas dúvidas. Espero que tenhamos tirado a dúvida de vocês. Se não, você pode... desde já agora aí, escrever aí nos comentários, os meninos que vão visualizar, a gente pode responder aí as suas perguntas, baseado sempre dentro da palavra do Senhor. Então eu quero agradecer esse momento, Deus abençoe sua vida, Deus derrame bênção sobre a sua vida, né? Que Deus venha restaurar aquilo que você perdeu. Se você tem dificuldade de adorar a Deus, se você aprendeu um pouco aqui, busque, peça a Deus forças, que Ele vai te honrar, Ele vai te ouvir, Ele vai te buscar e Ele vai te engrandecer para te fortalecer, para você ser mais um adorador a Deus. Esperamos que este momento aqui tenha lhe edificado, que eu tenho certeza que edificou todos nós, né? Então, mais é para agradecer, que Deus abençoe você e sua vida e de todos que estão nos assistindo. Amém. Eu agradeço, Cleito, ao convite. Agradeço a Edmar também por ter vindo, todos os dois, ter participado aqui, ter agregado, ter abençoado as nossas vidas. Muito obrigado pela presença de vocês. E agradeço a você que ficou conosco até aqui, que ouviu, e eu creio que você foi edificado em nome de Jesus. E assim pedimos, deixa aí o seu like, compartilhe também desse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Nosso intuito é expandir o reino de Deus, propagar o reino de Deus. Então nos ajude com isso, divulgando, compartilhando, tá bom? Então nós somos muito gratos por esse tempo, muito obrigado, que o Senhor seja louvado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Poxa, esquecendo, se inscreva no canal, tá? Para poder nos acompanhar, porque além do Bíblia em Foco, nós temos os cultos ao vivo, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam